Esse nosso vídeo de hoje, tá? Ele vai trazer pra gente uma grande reflexão, tá bom? Porque assim, o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, pra mim saber pra onde eu quero ir, eu tenho que saber de onde foi que eu vim. Óbvio, tranquilo, tá? Para tanto, tá? Essa reflexão, ela surge a partir do dia que a gente nasceu, tá? A partir do dia que a gente nasceu, tá? É importante que vocês peguem papel e caneta para vocês observarem como é que a gente faz essa reflexão. Eu nasci no dia tal, do mês tal, do ano tal, tá? Vamos tentar voltar, entender o contexto de como é que foi que eu nasci. Por exemplo, eu, certo? Na minha vida, eu nasci num contexto, tá? Meu pai e minha mãe, né? Eles tiveram um relacionamento, né? Namoraram, casaram, aquela coisa tradicional, tá? E eu nasci num cenário diferenciado, muita dificuldade, não se tinha tantas coisas fáceis lá em casa, né? Então, assim, com recursos financeiros limitados, tá? E aí, assim, com o passar dos anos, né, meu pai, né, pela profissão dele, né, digna, né, ele era técnico em eletrônica, tá? E aí ele foi sustentando a nossa família, e minha mãe, ela se dedicou às atividades do lar, para cuidar dos filhos, né? Além de mim, tenho mais dois irmãos, tá? Uma irmã, né, e um irmão, tá? Eu sou o mais velho da família, tá? E assim, quando a gente fala sobre essa história, tá, é importante a gente observar onde nós estudamos, onde a gente fez ensino fundamental, como é que foi lá, tá, as dificuldades, tá, as coisas boas que teve. Gente, eu adorava. Olha, vou confidenciar um negócio para vocês aqui agora, né? Eu adorava às vezes quando o professor era, né, era muito novo, né? Quando o professor faltava, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, não só eu, né? E assim, eu lembro que quando o professor faltava, eu estava à tarde, né? Ixi, aí terminava, né? O professor, não veio hoje e tal, eu voltava para casa, a gente assistia sessão da tarde, eu deitava no chão frio. Ih, que era tão agradável, né? Coisas que, assim, às vezes eu sinto falta, né? Hoje em dia, né? Daquele momento, né? E aí assistia a sessão da tarde, depois terminava, né? Como eu era adolescente, aí assistia Malhação, aquela coisa toda, né? Aí depois vinha a janta, tá? Então, assim, é um pedaço do meu histórico, da minha história, né? E aí, assim, eu percebo que eu fui orientado para o trabalho muito cedo, né? Estou contando um pedaço da minha história, né? Para vocês poderem contar um pedaço da história de vocês, tá? Até na parte de comentários aqui do nosso vídeo, tá? E assim, eu percebo que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu tive uma vivência, né, de escola técnica, né? Pré-vivência, tá? E aí eu tive que morar com meus avós, né? E eu tive que trabalhar com meu avô na época, né? Uma loja de material de construção, tá? Para dar um apoio lá para ele, que ele estava precisando, numa cidadezinha vizinha, a cidade que meus pais moravam, né? E aí eu passei um tempo com ele lá, trabalhei, gente, comecei a criar gosto, né, pelo trabalho logo cedo, né, já tinha meu dinheirinho, aquela coisa toda, né, é, muito cedo já criei muitas responsabilidades, porque meu avô precisava viajar para ir para a capital, né, para fazer algumas compras, e quando chegava a mercadoria, né, eu abria a loja, né, conferia a mercadoria, né, o cheque já estava assinado, eu de 13 para 14 anos já preenchi o cheque, tudo bonitinho, direitinho lá para fazer o pagamento, né, da mercadoria. E ele longe, eu abria a loja, fechava a loja, né, com 14 anos, gente. Vocês pensem, imagine, né? Isso foi há uns 20 e poucos anos atrás, né, que isso aconteceu, né? Mas assim, era muita responsabilidade para um jovem, né, para mim enquanto jovem, né, tá? Então assim, naquele momento eu fui me descobrindo, né, entendendo um pouco o que era comércio. Eu disse assim, olha, eu acho que é isso que eu quero, né? Sempre gostei muito, né, dessa parte do comércio, mas nunca me desliguei também da outra parte, né, que com o passar do tempo eu fui aprendendo a gostar, né? Na verdade, só depois eu descobri um pouquinho que era uma coisa um pouco assim de sangue, né, de família, né? A gente fala assim de sangue porque eu tenho minha bisavó era professora, né? Tem tios e tias que são professoras, né? E hoje, né? Eu entendo porque é que eu tô aqui, tá? Falando para vocês agora nesse momento, tá? Então assim, quando eu conto a minha história da minha história, eu percebo que não deu certo, né? Eu ficar com meus avós, eu segui nessa escola técnica lá nesse interior e eu tive que voltar para casa dos meus pais, tá bom? E para mim, eu tive que estudar em um outro local, em outra escola técnica, tá? Naquela época, né, acho que era 97, né, por aí mais ou menos, né, 98, tá? Quando isso aconteceu, tá? Eu entrei no ensino técnico, mas foi como técnico em agropecuária, tá? Muito legal, muito bom. Gente, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu tinha uma dificuldade imensa de aprender as coisas,
tá? Eu posso até dizer para vocês que foi a minha salvação, sabe? Porque talvez se eu não tivesse ido para a escola técnica, eu não tivesse crescido tanto, porque eu tinha uma dificuldade, eu não aprendia as coisas. Na verdade, eu entendi, né? Eu entendi. Quando eu cheguei na escola técnica, eu tinha um professor de história, né? Esse professor de história dizia o seguinte: olha, tá aqui as coisas, tá? Vocês, a disciplina é essa, a matéria é essa, só que é o seguinte, preste atenção na minha explicação. Olha o que eu estou dizendo aqui. Aí ele falava lá no quadro e tal, explicava tudo bonitinho, direitinho. Na prova eu não quero nada decorado, eu quero que vocês coloquem, né, para fora a opinião de vocês, tá? Gente, e foi a partir desse momento que eu entendi, né, que de uma forma bem avançada, né, aquela coisa, a transição, não é para decorar, mas é para ler, entender, aprender e levar aquilo para a vida, tá? Para que eu pudesse ter meus posicionamentos, né? Para que eu pudesse levar a minha vida de acordo com aquilo que eu interpretava, tá? Passei primeiro ano do ensino médio técnico, segundo, terceiro ano terminei, tá? E assim eu vou contando a história da minha vida a partir do momento, tá, que eu entro, tá, no mundo do trabalho, que eu tenho que sair dessa cidade pequena, tenho que ir para uma capital, tá, onde eu passei dificuldades, morei na casa de alguns familiares, passei por algumas coisas, tá, foi um ano que eu mais me mudei na minha vida, né, porque era muito difícil, né, já era difícil para eles, já era difícil para mim naquela época, tá. E eu digo para vocês que as coisas melhoraram quando eu cheguei no meu primeiro emprego. Olha, gente, quando eu cheguei no meu primeiro emprego, aí não, aí as coisas foram legais, sabe? Porque eu passei muitas experiências ruins morando só, tá? Faltava algumas coisas, eram meus pais que mandavam algum dinheiro, alguma coisa, às vezes eu não queria pedir dinheiro, né? Arrumei um monte de bico, tá? Eu trabalhei como panfletista de sinal de trânsito, tá? Às vezes eu não tinha dinheiro nem sequer para cortar o cabelo na época, né? Assim, hoje eu me lembro com orgulho, né? Na época poderia ser até que fosse um breve sofrimento, mas hoje em dia eu me lembro com muito orgulho da história que eu vivi naquele momento da minha vida, tá? E aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, quando eu arrumei meu primeiro emprego de carteira assinada, aí as coisas foram evoluindo, eu não perdi tempo não, sabe? Comecei a trabalhar, comecei a me manter, tinha meu dinheirinho, aquela coisa toda, entrei logo na faculdade, né, cursei o meu curso, né, sou administrador, né, com formação, tá? E aí, né, e as oportunidades elas foram surgindo, fui para o sistema de concessionária, trabalhei muitos anos no sistema de concessionária. Dentro do sistema de concessionária, eu comecei a praticar essa parte da curso e da orientação, né, e aí eu comecei a gostar mais, né, sobre esse assunto, tá? E assim, saí desse segmento e aí fui para o segmento de educação, né? Fiquei só no segmento de educação, né? Eu estou aqui, né? Há 10 anos nesse segmento já, graças a Deus, tá? Nesse segmento de educação, muito legal, muito bom. Mas assim, eu digo para vocês aqui hoje, né? Que é muito bom você fazer aquilo que você ama, você fazer aquilo que você gosta, tá? Mas também é muito bom você estar preparado para todo tipo, certo, de dificuldade que possa acontecer na sua vida, né? Para que você possa no futuro contar essa história, tendo orgulho das dificuldades que passou, certo? E tendo a esperança que quando surgir uma outra dificuldade, você vai conseguir passar por ela, tá, da melhor forma possível, tá bom? Então, gente, nos comentários do vídeo, tá? Vocês podem, né, dizer como é que foi a vida de vocês, qual foi a história de vocês, tá? Obrigado a todos, tá? E assim, tenha uma excelente experiência de vida. Valeu, tchau, tchau!